Deixe seu like e se inscreva no canal para novos vídeos. Alce gigante, extinto desde cerca de 5.700 AC. O alce gigante é nome científico, Megaloceros, também chamado de alce irlandês, é o maior cervo que já passou pela Terra. Esse animal viveu na Eurásia, desde a Irlanda até o leste do Lago Baikal, na Rússia, durante o final do Pleistoceno e início do Holoceno, na Era Cenozoica. Os últimos vestígios dessa espécie passaram por uma datação de carbono que apontou que o material era de 5.700 AC. O alce gigante, como o próprio nome já diz, impressionava por suas imensas proporções. O animal media cerca de 2 metros do chão até as escápulas e sua galhada podia chegar até 3,65 metros de uma ponta a outra, pesando cerca de 40 quilos. As discussões acerca dos motivos que levaram o mamífero à extinção têm como foco a galhada do animal e não seu tamanho avantajado. Então, assim como aconteceu com muitos outros animais desta lista, a caça realizada pelos humanos foi um fator determinante para o desaparecimento da espécie. Auroch, extinto desde 1627. Um dos animais extintos mais famosos da Europa, os aurochs. Nome científico, Bus primigenius, são um tipo de bovino bem maior do que o que conhecemos hoje. Esses animais se desenvolveram na Índia há 2 milhões de anos e migraram para o Oriente Médio, para a Ásia, e chegaram até a Europa há cerca de 250 mil anos. No século XIII, os aurochs que restaram estavam concentrados na região que engloba a Polônia, Lituânia, Moldávia, Transilvânia e o leste da Prússia. A caça desses animais era restrita somente aos nobres e seus empregados, mas, conforme o número de aurochs foi diminuindo, a realeza impediu a prática, sendo ainda necessário que fiscais de caça garantissem pasto e segurança para os bovinos. Quem fosse pego invadindo as áreas dos animais podia até mesmo ser punido com a morte. Em 1564, os registros apontaram a existência de apenas 38 aurochs. O último exemplar da espécie era uma fêmea que morreu em 1627 na floresta Jactorol, na Polônia. Na década de 1920, 2 zoólogos alemães decidiram tentar recriar o animal a partir de seus descendentes. O resultado do experimento dos irmãos Enzek foi uma raça que ficou conhecida como Gadek. E aurochs recriados, ou aurochzek, e guardava algumas semelhanças com os animais selvagens. Dodô, extinto desde final do século XVII. Com um nome divertido, o dodô tem o nome científico, Rapus cuculatus, era um pássaro nativo da ilha Maurício. Apesar de não voar, ele tem uma relação direta com os pombos. Fósseis revelaram que a ave tinha cerca de 1 metro de altura e tudo indica que se alimentava de frutas e se abrigava no solo. Os primeiros registros do dodô foram feitos por marinheiros holandeses em 1598. A partir desse período, a caça por humanos e seus animais domésticos, e a invasão de outras espécies colaboraram para a extinção do animal. A espécie é considerada extinta desde a segunda metade do século XVII. Curiosamente, os únicos registros da aparência do animal em vida chegaram até nós a partir de ilustrações, pinturas e relatos feitos no século XVII. E, como essas representações variam bastante, não temos como saber ao certo qual era a verdadeira aparência dos dodôs. Dugongo de Steller, extinto desde 1768. Originalmente encontrado na costa asiática do Mar de Bering, o dugongo de Steller, nome científico, Hydrodamalis gigas, é um mamífero que foi descoberto em 1741, pelo naturalista Georg Steller. De acordo com as observações do especialista, o animal crescia até 8 metros e podia chegar a pesar 3 toneladas. Sua aparência lembrava uma foca gigante, mas o animal tinha 2 membros posteriores fortes e uma cauda semelhante à da baleia. De acordo com Steller, o animal nunca vem até a costa, mas sempre vive na água. Sua pele é escura e espessa, como a casca de um velho carvalho. Sua cabeça é pequena em comparação com o corpo. O animal não tem dentes, mas apenas 2 ossos achatados, um acima e um embaixo. O especialista ainda aponta que os mamíferos eram mansos. Fósseis indicam que o dugongo de Steller vivia na região costeira do norte do Oceano Pacífico,
chegando ao sul do Japão e da Califórnia. Como a população de dugongos foi dizimada rapidamente, a ocupação humana na região deve ter sido a principal causa da extinção. Existem registros esporádicos da aparição desses mamíferos semelhantes a esses na região de Bering e da Groenlândia, o que sugere que alguns dugongos de Steller possam ter sobrevivido, mas não há qualquer comprovação quanto a isso. Leão das cavernas, extinto desde século I. O leão das cavernas, nome científico, Panthera pelaea, também conhecido como leão europeu, é uma subespécie extinta que chegou ao nosso conhecimento através de fósseis e de uma grande variedade de arte pré-histórica. Essa subespécie representava um dos maiores leões de que se tem notícia. Um macho adulto descoberto em 1985 na Alemanha tinha uma altura de 1,2 metros do chão até as escápulas, e um comprimento de 2,1 metros sem a cauda. Essas medidas correspondem a um leão moderno de tamanho grande, embora se acredite que esse exemplar não fosse um dos maiores leões das cavernas que se poderia encontrar. Em geral, estima-se que a subespécie tenha sido entre 5% e 10% maior do que os leões que conhecemos hoje. Tudo indica que eles foram extintos cerca de 10 mil anos atrás, durante o último período glacial, Idade do Gelo. Porém, existem indícios de que eles existiram recentemente até 2.000 anos atrás, na região dos Balcãs, na Europa. Quagga, extinto desde 1883. Os quaggas, nome científico, Equus quagga, foram originalmente classificados como uma espécie individual em 1788. Foi somente depois da extinção do animal que exames de DNA revelaram que se tratava de uma subespécie de zebra. A confusão aconteceu por causa da diferença nas cores e na distribuição das listras que são características desses animais. Diferentemente das zebras, os quaggas, que eram numerosos na região do Cabo e de Orange, na África do Sul, apresentam as tradicionais listras apenas na parte dianteira do corpo, enquanto na traseira predomina uma pelagem de cor marrom. Acredita-se que o nome do animal venha da língua falada pelos Khoikhoi, um grupo étnico do sul da África. A busca pela carne do animal para alimentação foi um dos aspectos que contribuiu para sua extinção. Estima-se que o último animal tenha sido caçado no final da década de 1870, e sabe-se que o último exemplar criado em cativeiro morreu no dia 12 de agosto de 1883 no Zoológico Artis Magistra, em Amsterdã, na Holanda. Tigre da Tasmânia, extinto desde 1936. O tilacino, nome científico, Tilacinus cynocephalus, ficou conhecido por ser o maior marsupial carnívoro dos últimos tempos. Acredita-se que esse animal, que é nativo da Austrália e de Papua Nova Guiné, tenha entrado em extinção no século XX. Por sua pelagem listrada nas costas, o tilacino também é conhecido por tigre da Tasmânia ou lobo da Tasmânia. Infelizmente, esse animal foi o último membro do seu gênero a ser extinto. O tilacino desapareceu do continente australiano centenas de anos antes da colonização europeia no território. Porém, o animal sobreviveu na ilha da Tasmânia ao lado de outras espécies nativas, como o famoso demônio da Tasmânia. A caça por recompensa foi o fator determinante no desaparecimento dessa espécie, mas outros aspectos também contribuíram, como doenças, a introdução de cães e a invasão do homem no seu habitat. Apesar de ser oficialmente considerado um animal extinto, há quem diga ter presenciado aparições desses marsupiais,